Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 41. 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 41. Diz assim a palavra de Deus para nós. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não te detenha. Para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Talvez assim como Elias e aquele povo vivendo um tempo de seca, um tempo de escassez, um tempo de luta, de dificuldade, um tempo de deserto, Pai. Um tempo em que a gente olha e não vê possibilidade. Um tempo em que a gente vê as coisas, Pai, com os olhos naturais e diz: não vai acontecer, não tem nada. Mas, Senhor, a Tua palavra nos garante que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se o Senhor falou, Pai, o Senhor vai cumprir. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite fique à vontade para mudar a situação de deserto que estejamos vivendo. E em nome de Jesus, que possa, Pai, cair sobre nós uma abundante chuva da parte do Senhor. Que o Senhor venha estar nessa noite ministrando em cada coração. Nós louvamos o Teu nome porque Tu és Deus fiel. Te oramos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Dando um texto rápido, dando vamos dizer assim, um contexto dentro dessa palavra. Elias acaba de vir de um momento em que primeiro ele profetiza que haveria seca naquele lugar. E a Bíblia diz que realmente, por 3 anos e meio, houve uma grande seca. Mas depois disso, a Bíblia diz que Elias se coloca antes de acabar a seca, porque na verdade a seca era um tempo, era uma maneira, foi uma forma que Deus teve para chamar a atenção do povo, para que o povo se voltasse para Ele, para que o povo pudesse entender que aquilo que eles estavam fazendo não agradava ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Elias sobe com aqueles profetas ali de Baal, os 450 profetas de Baal, sobe com eles para o monte e ali faz um desafio, o qual o Senhor responde com fogo. E ali a Bíblia diz que o povo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Depois disso tudo, é o texto que nós lemos em si. Ou seja, depois de haver seca, depois de cair fogo do céu, Deus responder a Elias. Orou, teve seca. Orou, caiu fogo do céu. Mas agora o desafio é outro. Agora o desafio é fazer com que a situação em que Elias está vivendo seja mudada. Agora é o momento em que, quando Elias chega naquele momento ali, em que ele vai para a situação de mudar a situação, a Bíblia diz que, conforme nós lemos, ele vai e manda um recado a Acabe. Olha, sobe, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante
chuva. A primeira coisa que eu entendo, querido, e que o Senhor ministrou ao meu coração, é que antes de vermos alguma coisa, é necessário ouvir. Como assim? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Antes de vermos coisas acontecendo na nossa vida, é necessário fé. Eu fico assim admirado como o Espírito Santo trabalha, porque o Senhor, nós tivemos aqui no domingo uma palavra sobre fé, e à noite uma palavra sobre fé, e o Senhor no contexto da semana me trouxe uma palavra sobre fé, mas sobre fé no sentido de que não ignoreis, não desprezais de maneira alguma os pequenos sinais. Elias está apenas ouvindo, mas ele ouve, mas ninguém ouve mais nada. Por quê? Porque era como se o céu estivesse totalmente azul, o tempo ainda era de seca, o tempo ainda era de dificuldade, mas ele diz, já se ouve um ruído. Mas por que já se ouve um ruído? Porque Elias era um profeta, e o profeta, aquele que ora, recebe antes a revelação de Deus. E por que isso? Porque a Bíblia diz que nada do que o Senhor vai fazer, Ele deixa de nos revelar. E Ele revela a Elias, eu vou mudar a situação, eu vou mudar o quadro. Em nome de Jesus eu quero declarar que o Senhor vai mudar o quadro de escassez, vai mudar o quadro de seca, vai mudar o quadro de luta, vai mudar o quadro de dificuldade, porque Ele é Deus, querido. E Ele já começa a te revelar isso. Como? Nessa palavra. Por isso é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. Ele não estava vendo nuvem, ele não estava vendo chuva, ele não estava vendo no natural possibilidade alguma, mas ele pela fé já ouvia ruído de abundante chuva. Você nessa noite precisa, querido, permitir que pela fé o seu coração comece a ouvir ruído de mudança, ruído de abundância, ruído de mudança de situação. A sua fé precisa, querido, ser movida por essa audição da palavra. Por isso você preste nesse momento bastante atenção na palavra. Esqueça as demais coisas nesse momento, mas se apega a esse detalhe. Amém? A Bíblia vai dizer que Elias manda recado a Acabe e depois ele fala assim, subiu Acabe a comer, Elias porém subiu ao cimo do Carmelo, ou seja, Elias subiu a fazer o quê? A orar, e a Bíblia diz que encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Nesse momento em que primeiro ele profetiza porque ele recebe a revelação, mas agora, querido, ele não simplesmente recebe a revelação e deixa, agora é Deus que vai fazer. Não, ele dobra os seus joelhos porque ele sabia com quem ele tinha que falar. Ele sabia que era necessário orar. Não, a oração não pode ser uma coisa, vou orar agora, orei um pouquinho, agora o Senhor é que sabe, não. Permaneça em oração, orar em todo o tempo, permaneça fiel no espírito de oração, querido. Você precisa orar, colocar os joelhos, o rosto entre os joelhos e orar, o Senhor vai te revelar. Vai haver a revelação, porque quem ora recebe a revelação primeiro. Quem ora ouve a voz de Deus, querido. Ah, mas como é que é isso? O teu Espírito confirma com o Espírito dessa palavra e o Espírito Santo confirma para você aquilo que ele vai fazer. A palavra de Deus é confirmada pela fé no teu Espírito. Então creia que Deus vai fazer. E olha o detalhe, a Bíblia diz que ele, olhando para o mar, disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Por que ele mandou subir para o lado do mar? Eu não sou nenhum especialista, querido, mas eu fui dar uma olhadinha, e chuva é comum começar do lado do mar. É natural, é comum, não estou dizendo que todas vêm do lado do mar, mas é mais comum vir do lado do mar. Eu quero te dizer, querido, se você quer ver o teu milagre, olhe para o lado certo, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para aquele que faz,
olhe para aquele que realiza, olhe para aquele que pode mudar essa situação de escassez. Em nome de Jesus, é noite de você declarar: eu posso não estar vendo nada, mas vai acontecer em nome de Jesus. Aleluias. Olhe, querido, olhe para o lado certo. E a Bíblia vai dizer algo interessante. E disse, ele subiu, olhou e disse: não há nada. Queridos, você precisa entender isso. Elias manda os moços olhar, e o moço olha e vê o quê? Uma abundante chuva, umas grandes nuvens? Não, ele não vê nada. Mas isso não muda a situação. Elias continua em cima do cume do monte, Elias continua orando, Elias continua na mesma posição. Eu quero declarar isso para a tua vida. Você pode ainda não estar vendo nada agora, mas continue nesse mesmo lugar de oração, continue na mesma posição de fé, continue crendo. Se você crê que a fé é essa certeza daquilo que você não está vendo ainda, continue crendo, continue em fé. Continue perseverando em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não viu nada, mas Elias disse o que para ele? Vai e volta. Eu quero declarar isso na tua vida, querido. Vai e volte a orar. Vai e volte a confiar no Senhor. Vai e volte a crer, revelar, declarar, profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua família. Ah, mas eu ainda não estou vendo. Mas creia, profetize, volte quantas vezes for necessário. Tem muita gente, querido, que está na igreja, olha, fala alguma coisa, viu uma vez, mas meu familiar não mudou, essa situação não mudou, lá no trabalho as coisas não mudam. Continue na mesma posição de fé. Vai e volte quantas vezes for necessário. Vai e volte a orar. Talvez você já tenha parado de orar pelo teu sonho. Vai e volte a profetizar. Talvez você tenha parado de profetizar sobre os seus objetivos. Vai e volte-se para o Senhor. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor prometeu, eu creio que o Senhor é fiel para cumprir, eu creio que a tua palavra vai acontecer, eu creio que o Senhor falou vai cumprir, eu creio que meu familiar vai parar de beber, eu creio que meu amigo vai parar de roubar, eu creio que aquela pessoa que eu tenho orado vai mudar a vida dele. Você acha que tudo aquilo que você vai acontecer de maneira rápida? Se a gente olhar, querido, Elias orou e parou, secou rapidamente, não teve mais chuva. Elias falou, aliás, nem orou, falou. E o que aconteceu? É o fogo do céu. Mas nesse momento aqui, olha como é que foi necessário perseverar. Tem coisas que é necessário perseverar em oração. Tem coisas que não adianta você orar um pouquinho e achar que já é suficiente, não. Continue perseverando em oração. Continue dizendo: Senhor, eu não estou vendo, mas eu vou ver. Senhor, ainda não está acontecendo ainda, mas vai acontecer. Essa porta ainda não se abriu, mas vai se abrir. Em nome de Jesus, nós precisamos, querido, mudar isso, entender isso. E a Bíblia diz que ele vai e volta por quantas vezes? 7. 7 é o número o quê? Da perfeição. 7 é o número de Deus, 7 é o número de que a gente entende que Elias não estava confiando nele mesmo, mas estava confiando naquilo que havia sido revelado ao seu coração, naquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus. Vai chover, mas ainda estava um sol, ainda tinha o céu todo azul, ele ainda não via sinal nenhum, mas ele dizia: vai chover. Por quê? Porque Elias estava ali andando pela fé. Elias não desistiu. Elias sabia que quem prometeu era fiel para cumprir. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, querido. Se necessário for, 7 mergulhos, como Naamã mergulha 7 vezes. Vai e volta quantas vezes for necessário. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Não desanime, não desista. Espera o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Não significa que vai ser rápido. Não significa que as coisas vão acontecer no seu tempo, mas significa que vai acontecer. Mas é no meu tempo. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, querido, é no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito e vai acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
No verso 44 diz assim: a sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Amém? Uma pequena mão, como a mão de um homem. Uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Querido, eu fico imaginando, se você pensar, se aqui dentro desse contexto, desse tamanho de espaço que nós temos, se eu mostrar apenas a palma da minha mão fechada, vamos dizer assim, você vai dizer assim: é muito pequeno diante do tamanho desse espaço. Agora você imagina uma mão como essa, diante de todo o céu que ele estava vendo, diante de todas as circunstâncias que ele estava vendo. Eu quero que você comece a pensar a mesma coisa sobre a tua vida. Talvez você esteja vendo um pequeno sinal. Eu sempre gosto de dar o exemplo que o pastor Pedro fala, que se você estiver orando e ver a folha da árvore mexer uma folhinha, um pouquinho que sequer, saiba que Deus já começou a agir em teu favor. É a mesma coisa. Elias estava ali e diz que a Bíblia diz que o jovem vê como a mão de um homem. Uma nuvem como a mão de um homem. Se a gente olhar e for medir, isso não era suficiente para talvez nem abastecer a própria vida do Elias. Se a gente olhar pelo natural, a mão de um homem tão pequena, diante daquela circunstância, não era o suficiente para mudar quadro nenhum de que Israel estava vivendo. Mas, querido, não é pelos olhos naturais que Elias estava vendo, não era pelo olhar natural que aquele jovem estava com ele. Porque, veja bem, esse jovem está indo ali com ele. Enquanto Elias ora, o jovem vai e volta 7 vezes. Eu aprendo outra coisa aqui, desceu fresquinho. Eu quero te dizer, querido, que você não pode andar sozinho. E outra coisa, enquanto um ora, o outro age. É por isso que a Bíblia manda de 2 em 2. Enquanto eu estou orando, você vai fazendo, você vai agindo, você vai vendo, você vai profetizando. Eu estou aqui falando e você vai aí confirmando. É assim que se move os moinhos de céus. É assim que se move, querido, o mundo espiritual. Eu estou de lado de cá falando e você está daí concordando. Eu estou daqui profetizando e você está dizendo vai acontecer. Eu estou daqui declarando a palavra e você vai dizer eu concordo, eu creio. E em nome de Jesus você vai ver, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levanta uma pequena nuvem. Não se preocupe se o sinal é pequeno. Não se preocupe se aquilo que você está vendo não passa de um pequeno sinal. Creia em quem te prometeu. Porque é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que é o poderoso Deus. A questão não é o tamanho do sinal, a questão é o que Ele te prometeu. A promessa é que acabaria a seca. A promessa é que acabaria a escassez e uma pequena nuvem poderia parecer pequeno demais, mas Elias sabia em quem ele cria. Eu sei em quem tenho crido, você tem que saber em quem tem crido, querido. Em nome de Jesus. Elias sabia, Elias olhava e quando ouve, naquele jovem dizendo, olha, sobe uma nuvem como a mão de um homem. Olha a resposta, querido, que lindo isso. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Querido, ele não estava vendo nada, mas ele sabia o que iria acontecer. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Volto a dizer, você pode não estar vendo nada, mas você precisa saber que vai acontecer, em nome de Jesus. Você pode hoje estar dizendo, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo possibilidade, eu não estou vendo condições, mas o Senhor diz que vai acontecer. Eu não estou vendo porta, mas o Senhor diz que vai abrir. Você pode não estar vendo cura, mas o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Ah, mas eu ainda não estou vendo aquilo que eu espero por parte do meu familiar, mas declara porque você vai ver. Em nome de Jesus, querido. Sobe e diz, Acabe, aparelha. Aleluias, querido. Elias sabia, querido, Elias sabia o que estava prestes a acontecer. Você precisa saber o que está prestes a acontecer na tua vida. Talvez você tenha recebido uma palavra profética, mas hoje você tem olhado as circunstâncias. Esqueça as circunstâncias, olhe pela fé. Diga, Senhor, eu não estou vendo, eu não acho que exista como, mas eu quero
declarar que se o Senhor falou, eu creio que vai acontecer. Nada, querido, nada começa grande. Nada começa grande. A gente precisa entender isso. Ah, uma empresa começa grande. Não, a empresa é necessário começar pequena. Ela é necessária começar ali, passando por todos os desafios. Assim também é na minha vida e na tua vida. Aquilo que o Senhor prometeu para você, talvez hoje pareça pequeno, mas não despreze os pequenos começos. Não despreze, querido. Tem muita gente que despreza, só quer multidão, só quer ouvir muitas coisas. Querido, se você começou, o ministério de louvor, o ministério da porta, não importa, comece a fazer com que aquilo que você está exercendo, exerça da melhor maneira. Eu e você precisamos entender isso. Tem muita gente que quer ser o maior vendedor da empresa, mas não começa nem a vender nada. Tem vergonha de vender para o próprio familiar, às vezes tem vergonha de vender para alguém. Você não quer ser o grande vendedor? Então comece com os pequenos. Comece com quem está perto, mas não despreze. Ah, mas aquilo que eu estou vendendo, eu tenho que vender de um em um, para que eu consiga vender 100. É necessário vender o primeiro para você vender o centésimo. É necessário você, antes de chegar a 100, vendo o 30, o 40, o 41, o 42, o 43. É assim que se começa, querido. Ninguém começa na faculdade, antes tem que passar o quê? Ali pelo pré, depois vai para o primeiro ano, o segundo ano, não é assim? É a mesma coisa, querido. Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos sinais. Ah, mas eu comecei a ver, olha, lá eu estou esperando uma oportunidade de promoção e eu não via nada, mas eu vi que vai sair daqui a 2 anos. Opa, já começou a ver alguma coisa. Ah, mas é 2 anos, querido, o tempo é de Deus, Ele pode antecipar, Ele pode fazer as coisas no tempo dEle, mas que a chuva vai cair, Ele prometeu. Eu quero te dizer, querido, que esse tempo de escassez vai ser transformado por um tempo de abundante chuva da parte de Deus. Talvez você esteja vendo tudo seco, mas eu quero declarar em nome de Jesus que vai acontecer um manancial da parte de Deus. Abra, por favor, Isaías 41, verso 18. Olha o que a Bíblia diz: abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales, transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Esse é o Deus, querido, que te prometeu abundante chuva. Esse é o Deus que você ainda estava vendo talvez a nuvem como uma pequena mão de um homem, mas eu quero declarar, e você precisa declarar isso nessa noite: vai chover de maneira abundante, porque quem manda a chuva é o Senhor, quem manda as bênçãos é o Senhor, quem faz acontecer é o Senhor, aleluias, e Ele vai fazer acontecer, querido. O que antes era seca, eu quero declarar isso na tua vida, recebe aí. O que antes era seca financeira, o Senhor vai transformar em manancial. O que antes era seca na área sentimental, o Senhor vai transformar em mananciais. O que antes era seca na área espiritual, o Senhor vai trazer abundante. Em nome de Jesus, vai se transformar em mananciais. Em nome de Jesus, você vai receber paz, você vai receber alegria, você vai receber saúde, você vai receber provisão, porque Deus vai fazer abundante chuva sobre a tua vida, vai trazer abundante chuva sobre a tua vida e vai transformar esse deserto que você está vivendo em manancial. Louvado seja o nome do Senhor. Para ver a chuva, querido, é necessário crer, é necessário perseverar. Aquele homem continua ali e creu, e depois a Bíblia diz que ele vai e diz para Acabe: sobe e desce. Só que olha o que é interessante, ele diz: sobe, desce, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Mas eu te pergunto, já chovia? Já tinha algum movimento de chuva? Já tinha algum sinal de que estava chovendo? Apenas a pequena mão do homem, querido, como a mão de um homem. Mas olha o que é detalhe, a Bíblia diz assim: dentro em pouco os céus se enegreceram. Dentro em pouco os céus da abundante chuva vai se enegrecer sobre a tua vida. Você talvez hoje, volta a dizer, esteja vendo, se aqui a gente está trazendo para o lado da chuva, o céu azulzinho.
o céu está muito azul, você olha e fala assim, céu de brigadeiro, mas você precisa declarar, a nuvem das mãos do Senhor vai vir sobre a minha vida, e a abundante chuva do Senhor vai ser derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, e em nome de Jesus, eu vou viver essa abundante chuva. Aleluias, eu creio nisso, querido. Você pode declarar que em nome de Jesus vai acontecer. Você pode, querido, declarar que você ainda não está vendo, mas você pode declarar, vai cair uma grande chuva em nome de Jesus. Com nuvem, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Olha só, primeiro era só uma pequena nuvem, agora os sinais já começam a se aumentar. Você talvez já vai começar a perceber que os sinais vão aumentar. Os sinais da abundante chuva vão começar a aumentar. Você vai ver mudança onde você não achava que podia ter mudança. Você vai começar a ver transformação em vidas de que você achava que não podia começar a ter. Mas eu declaro em nome de Jesus, vai ter abundantes chuvas e os sinais vão aumentar e a chuva vai chegar. E a Bíblia diz, e caiu grande chuva. Grande chuva. Eu quero declarar em nome de Jesus, querido. Hoje é noite de profetizar mesmo. Hoje é noite de declarar mesmo, de que nós vamos ver grandes chuvas. Abundante bênçãos do Senhor sobre nós. As bênçãos do Senhor vão acontecer em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Se agarre naquilo que você ainda está vendo como pequeno sinal. Talvez você tenha ouvido, recebido um diagnóstico de 1% de chance. 1% de chance na mão de Deus é o suficiente para o milagre acontecer. Talvez você tenha ouvido que o diagnóstico não é bom, mas o Senhor é fiel para mudar esse diagnóstico. Vai haver abundante chuva, querido. Vai acontecer abundante chuva em nome de Jesus. E quando chega o recado para Acabe, querido, aquele que estava declarando que haveria chuva, e a Bíblia diz que dentre poucos Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha só que interessante. Ele ouve o recado, Acabe, e vai. O que significa Acabe? É necessário e é importante declarar isso. Acabe é declarado como o sistema. Acabe, para nós, é como se fosse o símbolo da palavra revelada de maldição, de doença, de dificuldade. Por quê? Porque Acabe era tudo aquilo que era contrário à bênção do Senhor para Israel. Acabe era aquele que combatia a bênção e a palavra do Senhor chegar para aquele povo. Mas como é que o Senhor faz? Faz com que a chuva alcance até aqueles que tentam ir contra a vontade do Senhor. Talvez aqueles que estão fazendo coisas contra a tua vida, talvez aqueles que estão se levantando contra a tua vida, talvez o sistema que tenta se levantar contra a tua vida, esse também vai receber da parte de Deus, para ele saber que o Senhor é Deus, para ele saber que o Senhor faz, para que ele saiba que o que faz diferença na tua vida é a presença e a promessa de Deus sobre você, porque ele precisava saber, ele precisava ver, ele também precisava ter um momento ali com relação àquilo que iria acontecer dessa chuva. E olha o que é interessante, a Bíblia vai dizer assim para nós, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, ou seja, perna para quem te quero, presta bem atenção, e correu adiante de Acabe. Preste bem atenção nesse detalhe, querido. Elias, ao ser recebido, ao ser tocado por Deus, ele corre adiante de Acabe. Mas Acabe está o quê? Está ali na sua carruagem. Acabe está ali nos seus cavalos. Acabe está ali numa velocidade muito maior do que qualquer pessoa poderia correr. Só que, querido, quando Deus está contigo, você chega na frente do inimigo. Quando Deus está contigo, você chega na frente do adversário. Quando o Senhor está contigo, você chega na frente da adversidade, chega na frente da luta, chega na frente do problema. E em nome de Jesus, você recebe a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Até a entrada de Israel, até o lugar da tua bênção, da tua vitória, até o lugar da abundante chuva, querido, em nome de Jesus. Você pode, querido, achar que aquilo que está acontecendo na tua vida
é muito pequeno, é muito pouco, como a nuvem, como a nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que quando essa chuva chegar sobre você, que quando essa abundante chuva chegar sobre a tua vida, quando essa abundante chuva chegar sobre a tua família, você vai ver as bênçãos do Senhor, como uma bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, conforme diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.